Essa é aquela questão em que você olha e pensa, para mim, todas as alternativas são corretas. Será? Então fica aqui para eu te explicar o seguinte, cuidado com algumas questões aí de concurso, tá? Prof. Gui Furtado aqui para vocês mais uma vez, e no vídeo de hoje aquele quadro maravilhoso e incrível que é o que? Exercite-se, tá? Aquele quadro em que a gente resolve algumas questões de concurso, tá? Pra gente ficar inteirado nos assuntos. E a gente vai comentar caso a caso. Eu trouxe hoje aqui uma questão que você vai olhar e vai pensar, meu Deus, pra mim aí todas as alternativas são corretas. Mas, cuidado! Ah, e qual é o tema dessa questão? Fonética e fonologia. Então, assuntos como ditongo, fonema, dígrafo vão estar presentes nessa questão, tá? Então aí, sem mais delongas, bora falar dela. Então é uma questão de concurso lá de 2016 e ela vai falar o seguinte, tá? Sobre o estudo fonético da palavra, também é correto afirmar. Então eu quero que você olhe a palavra também e diga aqui nos comentários qual a alternativa que você colocou, tá? O que a gente tem que entender aqui, na verdade aqui ela pede alguns conceitos que talvez você já tenha esquecido, tá? A primeira coisa quando a gente está falando da palavra também, e ele já aborda ali na letra A, é o seguinte. Há nela 5 fonemas, tá? Então vamos recapitular aqui o que são fonemas, tá? Fonemas aí são sons. Então, a gente fala que fonema é uma partícula bem pequenininha sonora, é uma partícula ali mínima sonora. Então, tudo que envolve som envolve fonema. E qual é o perigo dessa questão dos fonemas? Vamos pensar o seguinte, que fonema tem a ver com som. O que a galera confunde basicamente é o seguinte, fonema com letra. Então, para você resolver questões que envolvam aí fonética ou fonologia, tá? Você precisa entender que letra é uma coisa e fonema é outra coisa. Para você conseguir gabaritar e ter um nível maior de acerto, primeiro você conta as letras e depois você observe os sons, os fonemas, tá? Então olha só, quando ele fala que aqui tem 5 fonemas, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai contar quantas letras, tá? Então pensando na palavra também, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras. Letra não é a mesma coisa que fonema. Então assim, beleza, ele falou ali que tem 6 letras. Agora vamos contar os sons. É aqui que mora o pulo do gato, tá? Porque olha só, quando eu separo também, eu vou fazer assim, né? Bem, separei bonitinho silabicamente. 2 grupinhos. Você tem que prestar atenção nisso aqui. Isso aqui todo mundo esquece, tá? Olha só, quando eu tenho na mesma sílaba uma vogal ali mais o M ou N, a gente vai dizer que essa junção aí é conhecida aí como o dígrafo. Então o dígrafo o que é? 2 letras com apenas um som. Então se eu estou afirmando que na mesma sílaba tem vogal mais M ou N, eu tenho sim um dígrafo, tá? Ou seja, 2 letras com apenas um som. E olha só, quando eu vou transcrever foneticamente, é como se esse tan tivesse aí o que a gente chama, né? Eu tivesse o tio em cima da letrinha A. Isso porque quando a gente fala também, quando a gente fala o tan, esse tan ele é nasal. Se você colocar o dedo no nariz aí em cima, você vai perceber que tem uma vibração. Então aqui a gente chama de dígrafo vocálico. Eu sei que a galera esquece, mas isso aqui é um dígrafo vocálico, tá? E se você tem dúvida aí da diferença entre dígrafo vocálico e consonantal, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar também aqui na descrição para você. Então, quando na opção eu tenho nela 5 fonemas, o que a gente tem que fazer? Se a gente já contou o número de letras, e eu sei que são 6 letras, a gente vai diminuir pela quantidade de dígrafos. Então, se eu descobrir que tem um dígrafo vocálico, o que eu vou fazer? Ué, são 6 letras menos um dígrafo. Ou seja, eu vou ter 5 sons, 5 fonemas. Isso porque esse M ali foneticamente não é pronunciado. Então, aqui eu já tenho até uma resposta. Eu marcaria, então, que o correto é afirmar que na letra A, aí eu tenho
nela 5 fonemas. Mas eu sei aí que você talvez tenha marcado as outras opções, a gente vai comentar. E é o seguinte, atenção para as dicas, tá? Na letra B, ele vai falar o seguinte: há nela um encontro consonantal. Óbvio que o nosso encontro consonantal aí é um encontro de o quê? 2 consoantes, beleza? Quando você passa desatento por essa questão, você vai dizer o quê? Você vai dizer que o M e o N formam aí um encontro consonantal, já que eu teria 2 consoantes ali. Só que a gente já viu que esse M ele não é pronunciado, então não teria o nosso encontro consonantal. Lembrando que tem diferença também entre o encontro consonantal perfeito, ou seja, o encontro aí de 2 consoantes, encontro consonantal perfeito e imperfeito. O perfeito é quando eu tenho 2 consoantes na mesma sílaba, como por exemplo na palavra praia, tá? E o imperfeito é quando eles se separam, estão em sílabas diferentes, fechado? Então a B também eu não marcaria. Logo em seguida eu tenho aí na letra C, ele vai falar o seguinte: não ocorre ditongo. Aqui também tem uma dica maravilhosa para você, que é a seguinte: você tá vendo o finalzinho aqui? Também. O que é o ditongo? O ditongo nada mais é do que o encontro de uma semivogal com uma vogal ou uma vogal e semivogal. Também tem link aqui na descrição com uma aula completa sobre isso, tá? Então olha só, olha que interessante. Reparem no finalzinho da palavrinha também. Quando você fala também, para fonologia, basicamente é o seguinte: esse M, ele funciona aí como um I. Ele não funciona como um M. Então, se sono, ó, o som, a gente está falando de som, fonema. Então, o som que ele produz é um som da letra, ou melhor, da vogal I. Então, se ele faz esse som, então é como se transcrevendo foneticamente, nós teríamos isso aqui, ó, tam, porque a gente já viu, também. Eu sei que parece esquisito, mas isso aqui é uma transcrição fonética. O que eu estou encontrando aqui? Eu estou encontrando a vogal E junto aí com esse som de I. Então sim, eu teria um ditongo, porque o ditongo nada mais é do que o encontro de uma vogal e semivogal ou vice-versa. Então quando você está despreparado ou despreparada para olhar essa questão, você vai esquecer desse conceito. Se o M, tá? Ou se o M ou se o N tiver um som, repare que eu estou falando de som, se tiver um som aí de uma vogal, ele vai ser um ditongo. A gente tem isso, por exemplo, na palavra amém. Quando a gente faz a transcrição fonética, esse M ali no finalzinho da palavra amém vai ter som de I. Eu estou falando de som, tá? Lembre-se disso. E agora a gente vai então aí para a letra D, quando ele fala o seguinte: não ocorre dígrafo na palavra também. Ah, deixa eu lembrar vocês uma coisa, tem uma playlist aqui embaixo também, ou melhor, vou deixar um vídeo aqui linkado para vocês com exercício de fonética e fonologia. Se você achou difícil aqui essa questão, tem um vídeo com 5 ou 6 questões para você exercitar ainda mais. Vou deixar aqui na descrição para você também, tá? Então na letra D ele vai falar que não ocorre dígrafo, tá? Mas preste atenção numa coisa, existem 2 tipos de dígrafo. O dígrafo que a gente chama o dígrafo consonantal, que é o dígrafo de consoante que a gente conhece, o SR, o RR, por exemplo, o LH, enfim, esses dígrafos mais conhecidos, tem outros também, tá? E a gente também tem o dígrafo vocálico. Qual é o dígrafo vocálico? O dígrafo vocálico é quando eu tenho na mesma vogal ali, ou melhor, na mesma sílaba, uma vogal mais a letra M ou N. E isso aí traz um som nasal, então esse M ou N não será pronunciado, como no caso de também. Então aqui, quando ele fala que não ocorre dígrafo, isso é uma mentira, porque tem um dígrafo sim, só que é o dígrafo que a gente conhece como dígrafo vocálico, tá? Então, olhando apenas uma questão, a gente observa que existem vários significados, né? Existem várias coisas para a gente tentar estudar, para a gente aprender ainda mais. Então essa é uma questão aparentemente aí difícil, mas com um pouquinho de teoria sobre fonética e fologia, você com certeza aí vai acertar. Eu sei que agora você não erra mais em entender os conceitos de dígrafo vocálico, dígrafo consonantal, enfim. Eu sei que isso aí você já percebeu, já deu até teu like aqui no vídeo de hoje, tá? Então vou ficando por aqui depois dessa dica incrível para você. Não se esqueça de ver a playlist que tá aqui embaixo, tá? Tem muito exercício de fonética e fonologia e conceitos também para você aqui maratonar, beleza? Então olha só, o que eu vou fazer? Te esperar no próximo vídeo, é claro. Prof. Gui Furtado por aqui, um beijo e até a próxima.